Projeto de resolução número 03/2025. Institui a menção honrosa mérito esportivo no município de Biguaçu e dá outras providências. Esse projeto é em votação única e é do vereador autor Davi Oliveira. O projeto está em discussão. Vereador autor. Senhores, esse projeto ele veio de encontro aos anseios dos atletas e até mesmo de algumas entidades esportivas do município de Biguaçu, tendo em vista que aumentou bastante o número de atletas aqui no nosso município, de instituições também que promovem o esporte no nosso município. Eu acredito que se faz necessário da nossa Casa Legislativa em reconhecer o trabalho dos atletas, o trabalho das entidades esportivas, para que a gente possa potencializar ainda mais o esporte no nosso município de Biguaçu. Eu sempre digo e volto a repetir, a prioridade da destinação de recurso público no artigo 217 se dá ao desporto educacional, e eu acredito que é uma forma de se potencializar o esporte se a gente der o reconhecimento devido para as instituições e atletas que estão em destaque. Então, acredito que esse projeto vai ser bem bacana para potencializar o esporte. Eu acredito que também, até nas questões das moções de aplausos que aparecem no decorrer do ano, a gente pode, quem sabe, sintetizar isso tudo para fazer um grande evento no final do ano e valorizar os atletas de rendimento ou até do desporto educacional ou entidades esportivas que promovem o nosso município de Biguaçu. Obrigado, vereador Davi. Com a palavra, o vereador John Kennedy. Senhor presidente, eu queria fazer só alguns adendos e me dirigir ao nobre vereador Davi, só para colocar que a Lei 3.153 de 2011, de 8 de dezembro de 2011, já trata do Troféu do Destaque Esportivo Biguaçu, atleta Sérgio Murilo Martins. A Lei 3.629, de 7 de abril de 2016, institui o Dia Municipal do Atleta. Então, quem sabe a gente faz uma compilação com a sua sugestão de lei e mais essas três e façamos uma única lei, né? Porque senão nós vamos ter 3 leis, né, falando praticamente a mesma coisa. Eu acho importantíssimo ter destaque ao atleta, é fundamental promover o esporte, né? Eu acho interessantíssimo, né? E só que a minha contribuição é que possa fazer uma compilação das 3. Com a palavra, o vereador Davi Oliveira. Bem ressaltado aqui o nosso vereador John Kennedy. Eu dei uma lida nesses projetos de lei. Óbvio que, quando se trata da questão do esporte, a gente também não deve deixar só restrito ao atleta de rendimento, né? E quando a gente percebeu a questão da lei do atleta ali, que fala da menção honrosa ao atleta especificamente, isso ficava muito direcionado ao executivo municipal. A Câmara de Vereadores não realizava esse tipo de ação. Então, dependendo de algum ente político dentro da pasta, isso acontecia ou não. E eu acredito que é mais moroso sendo feito pelo Poder Executivo, sabe? Então, acredito que, vindo essa lei, para que essa casa possa fazer esse tipo de homenagem ao atleta ou até mesmo às entidades esportivas, eu acredito que fica mais assertivo. Como tem 15 vereadores aqui, eu acredito que a gente consegue contemplar um número bem grande aqui de entidades esportivas e atletas. Então, quem sabe, a gente pode até dar uma analisada nas outras leis e, quem sabe, né, revogá-las, porque eu acredito que a lei que está sendo apresentada aqui hoje, ela abrange muitas das questões do esporte num todo, tanto as entidades esportivas, quanto atletas e quanto potenciais atletas também. Eu acredito que as outras leis ali, quem sabe, pode se estudar para que seja revogada e que se vigore somente a presente lei. Se inscreveu? Vereador Luiz José Martins Júnior. Com todo respeito a Vossa Excelência, Davi Oliveira, revogar uma lei, eu já sou voto contrário, porque essa lei, inclusive, leva o nome do meu irmão, foi a vereadora Salete que propôs, e, inclusive, quando o senhor foi à frente daquela pasta, a gente fez entrega dos troféus de destaques. Então, eu acho que seria... Eu até concordo com o John dele tentar fazer uma unção dessas leis, mas
algo que outras legislaturas votaram. Não foi nem de quando me tornei vereador. Estou vereador, não sou, porque aqui somos passageiros. Estou vereador hoje. E outras legislaturas votaram e eu acho que seria, no mínimo, o vereador Maneca fez parte, o vereador André também já fazia parte dessa legislatura passada, seria até quase antiético da nossa parte derrubarmos uma lei que eu sei por quem foi feita, ela estuda e teve o seu texto bem elaborado, e eu não concordo e no voto por esse item, eu voto contra. Discutir novamente, vereador? Isso. Vereador, só para complementar rapidinho. Vereador Davi. Ih, caiu meu copo. Só para reforçar, e o vereador Zé tem total razão, quando se diz ali a questão da nomenclatura da lei, né, que foi exclusivamente ao irmão dele. Então, quem sabe a gente rever essa questão na lei, eu acredito que é fundamental, na minha visão, para se dê o respeito também a todo o segmento que foi feito. Eu não sei se dá para fazer isso, de, no caso, revogar uma lei para que se possa ser colocado o nome de uma lei antiga nessa lei atual, porque poderia ser uma justificativa, porque ainda volta a falar. Quem sabe a lei que foi colocada na época, na minha visão, não atendia toda a comunidade esportiva num todo. Essa a gente atende. Então, quem sabe, se tiver a possibilidade de colocarmos em votação até mesmo a questão do nome, aí quem sabe a gente pode voltar e tirar de pauta o projeto, fazer uma adequação na lei, colocando novamente o nome da lei que já estava em vigor, e aí a gente aprova com um novo texto. Aí eu não sei se isso pode ser feito, presidente, eu gostaria até de saber, porque eu sou novo aqui, mas só que eu queria ver a possibilidade para que a gente pudesse agraciar o nome que já foi colocado na lei, mas, em compensação, a gente desse mais estrutura para que esse projeto não se perca, porque, pelo que eu percebo, essa lei existe, é uma lei que é muito bacana, tem todo um reconhecimento histórico na questão da nomenclatura dela, porém, ela acaba sendo não aplicada muitas das vezes por algum tipo de entrave do poder público, do executivo, ou de algum tipo de pessoa que esteja à frente do segmento esportivo municipal. Eu só gostaria de saber se é possível tramitar o projeto com a nomenclatura, sem a nomenclatura, ou se eu tenho que retirar de pauta para que se coloque uma nova nomenclatura, ou a nomenclatura que já existia, para que daí fosse aprovado numa primeira votação, numa única votação. Eu já vou passar a palavra para o John, mas antes eu vou repetir o que eu falei antes, né? Que os vereadores se atenham aos projetos, que chegam no sistema antes, que debatam antes, que estudem os projetos antes, para que nós não ficamos colocando em pauta e retirando de pauta para o bom andamento da sessão. Mas hoje não conseguimos ali, por meio de regimento e de legislação, fazer a alteração direto na lei, na antiga lei. A gente pode depois, eu acredito que é muito melhor pedir a retirada do projeto e fazer a alteração na lei que já existe, tá? E façamos, mas daí é que eu faça depois, mas antes disso eu vou abrir a palavra para o vereador John Kennedy, que solicitou a discussão do projeto. Não, presidente, a minha colocação é que quando eu sugeri, não fui nada contra o projeto, simplesmente eu acho que já existem 3 leis. Quem sabe a sua retirada do projeto contemple, de repente, o que os outros já têm, para que a Câmara possa, como Vossa Excelência falou, contemplar por aqui. Então, nada mais justo do que estudar as outras 2 leis e compilar na sua lei. Certo? Então, eu peço retirada do projeto, tá? Para que a gente possa estar analisando e vendo essa questão da nomenclatura, porque, volto a dizer, esse projeto, pelo que eu lembre, aqui no município de Biguaçu, e eu fui atleta também, eu não lembro da Câmara de Vereadores fazer tal projeto. Eu me lembro da Secretaria de Esporte fazer em um determinado momento. Teve épocas que não foi feito. Então, acredito que o mérito do projeto num todo, acredito que ele contempla os atletas, faz com que a Câmara de Vereadores seja proponente naquela ação, e que não fique dependendo quem sabe, de uma estrutura de governo ou da boa vontade política de alguém,
Então, acredito que, sendo um projeto da Câmara, pode ser que o projeto consiga ser alavancado. Então, peço retirada para que a gente possa analisar essa questão da nomenclatura, para que se dê um bom encaminhamento aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador. Coloco deliberação dos vereadores, da vereadora, a retirada do projeto que institui a menção honrosa, projeto de resolução número 03. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.